Um grande abraço para você que está aí nos assistindo. Hoje estamos recebendo no estúdio da TV Banqueta, no programa Inesp, o Irradiador de Ideias, a desembargadora Lilian Maciel Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como entrevistada na série Lei de Execução Penal 40 anos. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, superintendente adjunta da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2001, especialista em Jurisdição Inovadora pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, especialista em Processo Civil pela Universidade Gama Filho, especialista também em Gestão no Poder Judiciário pela Universidade de Brasília. É professora nos cursos de graduação da Faculdade Milton Campos, Direito Internacional e Prática Jurídica Civil, e do IBMEC, Direito Constitucional. É professora no curso de formação inicial e permanente do IJEF. Atuou como servidora da Justiça do Trabalho e promotora de justiça no período de 1993 a 1997. Ingressou na magistratura em 1997, tendo passado pelas comarcas de Sabinópolis, São João Evangelista, Alto Rio Doce, Timóteo, Brasília de Minas, Ponte Nova e Belo Horizonte. É coautora de obras de processo civil e direito constitucional. Conosco também o juiz de direito aposentado e presidente do Inesp, o doutor Juarez Moraes de Azevedo. Desembargadora, é um prazer recebê-la e uma honra. Com a palavra, a senhora para suas manifestações iniciais. Agradeço o convite, Leno, doutor Juarez Moraes, aqueles que nos assistem nesse programa de inovação de ideias pelo Inesp. Doutor Juarez, o senhor agora está com a palavra. Muito obrigado, Lena. É um prazer, desembargadora, recebê-lo aqui no programa Inesp, o Irradiador de Ideias, nessa série em que nós estamos comemorando os 40 anos da Lei de Execução Penal. E eu tenho certeza que o assunto que a senhora irá abordar aqui vai preencher perfeitamente este nosso contexto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Desembargadora, a gente, para começar aqui o nosso programa, eu queria perguntar à senhora sobre o artigo que escreveu e que está incerto no livro Direito Material e Processual Penal, Estudos em homenagem ao desembargador Franklin Egínio, denominado Abordagem da Aplicação da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018 para fins de cômputo da pena em dobro no âmbito das decisões do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Por favor, explique-nos o que contém esse seu trabalho. Bem, é bastante interessante nós pensarmos que o nosso direito interno ele se comunica também com o direito internacional e particularmente com as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Talvez os telespectadores não saibam, mas existe essa interpenetração do direito internacional com o nosso direito interno. E nesse caso especificamente, o que me chamou a atenção, porque nós temos uma decisão oriunda da nossa Corte Internacional de Direitos Humanos, que trabalhou especificamente com uma penitenciária conhecida pela população como Bangu, que é o Instituto Plácido Sá de Carvalho, lá no Rio de Janeiro, em que, em função de um desrespeito aos direitos fundamentais dos presos, foi autorizado, a partir dessa decisão, que o cômputo da pena daquele encarcerado ele se fizesse em dobro, justamente para acelerar o processo de progressão de regime. Foi basicamente essa abordagem do meu trabalho. Nós vamos chamar aqui agora também o doutor Juarez, para participar desse nosso encontro. Doutor, o senhor tem algo a comentar a respeito? Sim, Leno. Desembargadora, eu não sei se a senhora sabe, esse estudo que foi feito em homenagem ao desembargador Franklin Egínio, ele vem muito a propósito dentro do nosso tema aqui, que é a Lei de Execução Penal nos seus 40 anos. E eu tenho um apreço muito grande pelo desembargador.
O desembargador Higino, ele começou, Leno, você não o conheceu possivelmente, mas nós estivemos juntos várias vezes na Itaúna, e ele era promotor em Itaúna. Ele começou com o Dr. Paulo, o juiz que pela primeira vez trouxe uma unidade da APAC para Minas, e o desembargador Higino participou muito ativamente da questão da APAC. E eu tive a honra e o prazer, né, de tê-lo como meu promotor aqui em Nova Lima durante algum tempo. É lógico, substituindo uma colega sua de então, mas ele trabalhou comigo aqui em Nova Lima. Então é um prazer muito grande falar sobre isso. E muito obrigado, desembargadora, por esse trabalho tão belo, homenageando um profissional do direito, principalmente nessa área nossa de execução, como o desembargador Franklin Higino. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. De volta com o Inesp, o Radiador de Ideias. Hoje nós estamos recebendo a desembargadora Lilian Maciel Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora, fale-nos um pouco sobre a Corte Internacional de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela advém de um pacto que o Brasil ratificou, chamado Pacto de São José da Costa Rica. Inclusive, a sede da Corte Interamericana é em São José da Costa Rica. Ela é composta de 7 juízes e, como eu comentei na primeira indagação, que é o objeto do meu estudo, do meu escrito, a Corte ela tem jurisdição dentro do Estado brasileiro, justamente por conta deste pacto que o Brasil ratificou, que o Brasil anuiu, e por conta disso as decisões da Corte Interamericana, elas devem ser cumpridas por nós aqui no âmbito interno. A senhora, por acaso, poderia nos dar assim, um exemplo de casos no Brasil que a Corte Internacional tenha enfrentado, só para dar uma ideia assim, ao nosso telespectador? Bem, existe um tema, né, que está sempre muito evidenciado na mídia, infelizmente, né, que é a questão da violência doméstica. Né, os direitos humanos das mulheres, houve uma grande atuação
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque é importante que o telespectador saiba, a intervenção da Corte sempre se dá de uma forma subsidiária, supletiva. Em que sentido? Diante da nossa inércia do Poder Judiciário interno, né, aquela parte interessada, ela faz uma reclamação junto à Corte Interamericana, porque internamente não se resolveu aquela demanda. Então foi exatamente nesse contexto, né, da própria inércia do judiciário, prescrições no processo criminal que envolveu, né, a ofendida, no caso a Maria da Penha, que houve essa determinação da Corte Interamericana, não só de indenizá-la, mas determinando que o Estado brasileiro, no caso o legislador, o parlamento, ele dispusesse um regramento legal de proteção aos direitos humanos da mulher, onde adveio então a Lei 11.430, que é a nominada Lei Maria da Penha. É um exemplo bastante paradigmático aí da atuação efetiva da Corte Interamericana no âmbito interno. E além disso também, Leno, e a desembargadora vai nos esclarecer de uma forma bem mais ampla, a questão também do preso, né? Se ele está recolhido num lugar, e aí nós estamos falando muito a cavaleiro, porque nós estamos numa cidade que nós temos um presídio, desembargadora, aqui de Nova Lima, que é considerado um dos piores de Minas, quiçá do Brasil, né? Então, como a senhora iniciou falando, o preso, se ele não tem os seus direitos respeitados, porque nós sempre comentamos aqui, Leno, que o preso ele vai ser recolhido, ele tem que cumprir a sua pena, mas tem que cumprir a sua pena respeitando o que a lei de execução penal prevê e também a questão da pessoa, a questão dos direitos humanos. Nova Lima é uma situação tão degradante, desembargadora, que nós sempre ouvimos falar, né, que o preso vê o sol nascer quadrado. Aqui ele não vê o sol nascer. Aqui a cadeia ou o presídio hoje, que mudaram só de nome, a situação é a mesma. O preso ele está recolhido num lugar onde anteriormente era uma estação rodoviária. E onde os ônibus ficavam, eles fecharam e ali eles recolheram o preso. Esse cidadão fica ali no lugar onde ele não tem acesso ao sol, né? Ele não tem acesso à luz natural, ele não tem acesso ao ar, ou melhor, acesso tem, né? Mas o ar chega a ser rarefeito, né? Então, se nós pegarmos esse presídio nosso e levarmos para o Supremo, que foi como o Leno perguntou, nós vamos com certeza aplicarmos, e também o nosso tribunal, evidentemente, a pena desse cidadão. Um dia nós vamos contar 2. Em Nova Lima, possivelmente, nós vamos contar 3. Né? É isso que nós temos que mostrar. Nós não queremos ficar olhando, e telespectadores também, só olhando a situação do preso. Mas temos que olhá-lo como um ser humano. Sim. Então, muitas vezes, a imprensa fala, não, mas isso não é coisa de ser humano. Gente, mas é um ser humano que está lá. Vamos falar que é um ser humano da pior qualidade? É, né? Mas, de qualquer forma, é um ser humano e nós precisamos ter atenção para ele. Porque, vou repetir isso aqui pela 10ª vez, nós não temos prisão perpétua, não temos pena de morte no nosso país. O cidadão vai ficar lá durante aquele período que o juiz determinou, mas vai voltar ao nosso convívio. E volta melhor ou pior, dependendo da forma como ele foi tratado, né? Então, não queremos que ele seja tratado a pão de ló, mas temos que exigir que ele seja tratado como uma pessoa, como um ser humano. De uma forma digna. Porque o nosso sistema carcerário, coincidentemente, ontem eu ouvia na rádio, foi uma coincidência, nós estamos com 164 mil detentos para tão somente 44 mil lotações nas penitenciárias. E nesse estudo que a Corte Interamericana fez no caso lá de Bangu 2, o máximo que se admite é que não possa suplantar o dobro disso. Então já está havendo uma ilegalidade, né, com esse percentual dobrado de presos dentro das unidades prisionais, o que revela realmente uma situação indigna, porque nisso nós não vamos ter agentes penitenciários
suficientes. Perfeito. Então esses presos vão correr risco de abusos de toda sorte lá dentro, porque não tem quem fiscalize, né? E toda a situação aí da saúde, né, da insalubridade, como o senhor comentou. Então são situações, como bem dito, né, e o próprio STJ fala de um princípio chamado princípio da fraternidade, né? Ele está realmente pagando pelo que fez, mas ele tem que pagar de uma forma digna. Perfeito. Então é nesse aspecto que a Corte Interamericana percebeu isso nessa unidade e que é perfeitamente possível, se houver esse problema que a gente fala estrutural, que realmente replica em vários estados da federação, no nosso estado de Minas Gerais, né, é possível sim ter soluções diferenciadas que não seja simplesmente construir mais unidades penitenciárias, porque não é isso que vai resolver. Perfeito. Não é? E, desembargador, um detalhe interessante, nós estamos hoje, se não me engano, nós somos o 3º ou 4º país no mundo que mais prende, né? E nós temos, Leno, você sabe disso, você foi diretor da PAC de Nova Lima, nós temos um número imenso de pessoas que ainda estão presas, né, sem julgamento. O preso provisório, o número de presos provisórios no país é muito grande. Isso a Corte Internacional também está exigindo do nosso Supremo, dos nossos tribunais, que agilizem o máximo para que o preso tenha a sua resposta ao ato cometido dentro de um prazo bastante razoável, né? Isso aí é fundamental que a gente também fale. Exato, porque quando a gente percebe que a questão não é individualizada, não é somente com aquele preso, mas ela está multiplicando, nós temos o chamado problema estrutural. O problema estrutural, né, eu estou participando da comissão do projeto de lei no Senado de elaboração deste PL de processos estruturais, ele é bastante paradigmático exatamente para nós verificarmos a importância de tratarmos esse problema de uma forma coletiva. Porque não vai resolver simplesmente, né, por meio de um habeas corpus, liberar aquele preso. E o problema dos demais? E num problema estrutural, eu preciso de uma certa resposta, né, com uma certa brevidade. Imagine, então, vamos aguardar a construção de novas unidades penitenciárias. Quanto tempo isso vai demorar? E é muito caro também. Exato. Né? É muito caro. E verbas públicas para isso. É um grande problema. Então, a ideia e a decisão, que é uma resolução que tem que ser cumprida lá em Bangu 2, né, ela tem exatamente esse escopo de propiciar de uma forma efetiva, como você bem disse, esta efetividade de terminar ou minimizar essa cultura de encarceramento. Sim. E, desembargador, e temos que ver também a questão do preço de um preso. É muito caro, as pessoas têm que ver isso. E hoje nós falamos muito também do recolhimento de menores. É muito mais caro, o menor fica muito mais caro para o Estado e, consequentemente, para nós que pagamos impostos, do que o preso adulto. Essa questão, então, não é só encarcerar, nós temos que tomar atitudes para prevenir também a prática delituosa. Então eu acho que, eu espero que a senhora concorde comigo, né? Que a nossa Corte Internacional está prestando um belo serviço, não só ao Brasil, mas um belo serviço para o mundo, já que ela pega uma área muito grande. E eu concordo com o Dr. Juarez, até porque eu falo isso no meu artigo, isso não foi propriamente uma inovação da Corte Interamericana. Existem vários outros países, né, cujas cortes também determinaram algo semelhante. A gente fica pensando, isso é só coisa de país subdesenvolvido. Não, os próprios Estados Unidos, né, houve decisões oriundas lá do Tribunal da Califórnia de reiteradas violações de direitos humanos dos presos, em que foi determinada, e a Suprema Corte Americana confirmou a decisão do Tribunal Californiano nesse sentido da contagem em dobro, né, diante de uma demora que seria simplesmente construir novos presídios. Perfeito. Né, uma solução eficiente para um problema estrutural. Não é? E é exatamente isso aí que eu venho trazendo aqui na nossa próxima pergunta, a respeito do que o Supremo Tribunal Federal tem decidido em casos de falta de estabelecimentos prisionais adequados, né? Sim, que tem que ser adequados ao cumprimento
da pena aplicada a esse condenado? O Supremo Tribunal Federal tem, pode ser duas decisões bastante importantes para nós. Uma foi a súmula vinculante 56, que estabelece exatamente que não é a falta de estabelecimento prisional que pode justificar uma permanência do preso num regime fechado, por exemplo. Se ele está, em alguma medida, capacitado já para poder progredir, ele deve ser progredido, e o fato de, por exemplo, não termos um estabelecimento próprio para um regime semi-aberto, isso não pode ser óbvio para ele ser mantido num fechado. Então, uma súmula vinculante, enquanto súmula vinculante, é bom que o telespectador saiba, isso vincula nós, juízes, magistrados e também o Poder Executivo. E uma outra decisão que eu também acho bastante relevante foi numa ação de descumprimento de preceito fundamental, chamada, né, a DPF, em que o nosso Supremo Tribunal Federal estabeleceu o chamado estado de coisas inconstitucional. O que vem essa nomenclatura estado de coisas inconstitucional? É uma generalizada e massiva situação de desrespeito aos direitos fundamentais, e aqui especificamente, né, dos presos nesse sistema penitenciário. E nessa conduta massiva a gente percebe omissão do Legislativo, do Executivo e nós, do Judiciário. E nós, o Judiciário, justamente por conta também de ter uma política de encarceramento, né? Prende preventivamente, quando já sabe que ao final da pena ele vai, né, às vezes ficar num regime aberto. Então por que manter encarcerado um réu primário de bons antecedentes provisoriamente? Então, exatamente por conta disso, houve a determinação, a partir de então, de uma implementação das audiências de custódia. Exatamente, o preso é preso em flagrante, então nas 24 horas ele tem que ser apresentado a um juiz, que se já for o caso, ele já relaxa o flagrante. Então eu achei isso extrema importância, porque nós também, judiciário, temos que fazer a meia-culpa de nossas omissões no tratamento dessa questão. E um detalhe que é interessante é, eu então, quando ainda no exercício da magistratura, eu já não permitia, aqui em Nova Lima, né, que o preso em regime aberto, um dos regimes existentes, permanecesse no cárcere. Eu sempre substituía a pena, porque se ele está lá no regime aberto e tem condições de trabalhar, como a maioria tinha, aqueles que eram da PAC, né? E da PAC o empresário recebia, quando era do presídio, nem sempre. E eu permiti, então, que essa pessoa cumprisse a pena em liberdade, né, trabalhando e sendo observado pelos nossos fiscais da execução de penas. Então já havia algo que era adiantado e que eu defendi isso na minha dissertação de mestrado. De uma forma incipiente, o senhor já implementava isso. Bom, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, mas antes eu vou chamar o Dr. Juarez aqui, que ele trouxe uma peça espetacular, muito curiosa para mostrar a todos nós. E eu que fui ligado, né, fui repórter policial durante algum tempo, enfim, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas é muito legal. Preste atenção, doutor. Mostra o negócio, o que o senhor trouxe para a gente aí, a peça que o senhor trouxe, cadê ela? Ô Leno, essa peça que nós estamos apresentando agora para você, para os telespectadores, ela já foi apresentada aqui num programa anterior, mas como você provocou, e a doutora desembargadora, eu tenho certeza que não a conhece, essa é uma bota que foi usada aqui em Minas Gerais e era quase que uma bola de ferro, como era usado nos Estados Unidos. Nessa bota aí, o solado dela pesava, era de ferro, e pesa 7 quilos e pouco. E era colocado só num dos pés dos presos, para que ele não fugisse. Então veja aí, é uma peça extremamente interessante, acredito que única no país. E essas outras peças que estão sendo apresentadas aí são móveis, todos em madeira maciça, que foram doados pelo Centro de Memórias da Anglo Gold e que serão utilizados para a exposição das peças que nós temos no nosso acervo. Essa exposição estará aberta agora a partir do segundo semestre, eu ainda não vou adiantar a data, porque nós estamos fazendo alguns contatos, mas serão apresentadas para visitação pública na nossa sede, ali no bairro Retiro, ou no bairro Centro, em frente à antiga Secretaria de Meio Ambiente, ali no Bicame.
Bom, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Voltamos aí hoje com a presença da desembargadora Lilian Maciel Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargadora, eu gostaria que você falasse para a gente hoje sobre a contagem de dobro de cada dia de prisão em casos, não todos, né, determinado pela Corte Internacional. Essa possibilidade ela não está prevista na nossa lei de execução penal. Isso é bom que se diga, porque, como eu disse, a Corte Interamericana utilizou de outros paradigmas de outros países que adotaram essa possibilidade. Na nossa lei de execução penal, nós temos aquela possibilidade da remissão, por exemplo, a cada 3 dias de trabalho, desconta 1 na pena. Então, esta ideia de uma contagem em dobro, ela partiu de uma situação diferente, que, como disse, não tem previsão, é algo inovador no nosso sistema, em função desses desrespeitos aos direitos fundamentais do preso. Então, foi a partir dessa constatação de uma situação de violação de direitos é que criou-se essa possibilidade da contagem da pena cumprida em dobro para acelerar a possibilidade de desencarceramento daquele preso, né? Então, aí, com isso, contando em dobro, obviamente, ele chega mais próximo de uma progressão de regime, se ele estava no fechado, para o semiaberto e assim por diante. Então, como disse, algo inovador, fruto de uma jurisprudência, de uma decisão judicial e não propriamente que esteja escrito, que esteja positivado, como nós dizemos no direito, dentro da nossa legislação. Isso, Leno, só vale para o sistema comum, tá bom? Porque, veja, lógico que a APAC cumpre todos os regulamentos normais. Então, lá não, ele tem um preso, não vai ter a contagem em dobro. Ele vai ter, sim, a remissão, como a desembargadora falou. Então, se nós cumprimos, se o Estado, quer dizer, o Estado, né, e o Judiciário também, por que não? Cumprir aquilo que está devidamente registrado ou determinado na LEP, nós só teremos a remissão e não a contagem em dobro. Vamos deixar isso bem patente. Desembargadora, ainda sobre esse tema, o Tribunal de Minas já enfrentou essa situação? Nesse meu estudo, eu fiz uma coletânea e localizei 2 decisões de câmaras criminais
né, num recurso que se chama agravo em execução, em que essa questão foi abordada, mas não foram concedidos, não foi dado deferimento a esses agravos de instrumento. Por quê? No que eu percebi, o relator, acompanhado dos demais da turma julgadora, perceberam que tratar essa questão de uma forma individualizada, né, deferir tão somente para aquele caso, poderia ser algo cujas consequências nós não sabemos quais seriam. Em que sentido? Como que eu vou dar para um preso e não vou dar para os demais que estejam naquela mesma situação? Então, eles preocupados com as consequências, os reflexos de uma decisão individualizada, eles não deferiram, não autorizaram essa contagem em dobro. Mas é interessante, de qualquer forma, esse estudo, porque eu falo, né, finalizo o meu artigo dizendo que é algo que nós temos que refletir sobre, porque se nós temos estabelecimentos prisionais, um deles, salvo engano, era de Três Corações. Três Corações. Se nós temos esse problema, temos que pensar numa atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público, que podem propor ações coletivas para que esse problema, que é estrutural, né, uma vez constatado realmente, ele seja aplicado. Perfeito. Essa possibilidade da tese da contagem da pena em dobro. Mas, realmente, os desembargadores desses casos, eu entendi que eles preferiram uma postura de, que a gente fala, autocontenção, porque realmente é algo que deve ser aprofundado, né, porque tem consequências, né, num aspecto mais coletivo. Perfeito. Doutor Juarez, seria o caso aqui em Nova Lima, onde o presídio foi considerado o pior de Minas Gerais, doutor? Sim, Leno, aqui nós temos duas situações de desembargadores. Temos a APAC, que já foi considerada melhor, né, pela Câmara Federal, e temos também o presídio, que é considerado o pior. Mas nós estamos na reta final. O presídio já está sendo preparado e dentro em breve nós teremos um presídio em Nova Lima tão inovador quanto a APAC. Aqui, Leno, na situação atual, sim. Se alguém recorrer, eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça, o juiz, ou aqui no caso as juízas, né, nós temos duas juízas na vara criminal, irão deferir esse pedido, não tenho dúvida nenhuma, porque quem conhece o presídio local sabe que ele não preenche minimamente aquilo que a nossa lei de execução determina. Então, Leno, na pergunta que você me fez, sim, com certeza aqui o presídio de Nova Lima é um local que vai permitir a contagem em dobro dos dias de pena. Então tá bom. Doutora, dias cumpridos de pena, né? Eu vou pedi-la para que fique à vontade para tecer as suas considerações finais. Eu acho muito importante a gente ter um espaço para esse debate, para que venham para o telespectador essas possibilidades que o direito, né, nos possibilita, né, que a gente fica às vezes preso no nosso sistema interno, e o sistema internacional está aí também para nos auxiliar em questões relativas às violações dos direitos humanos. Eu achei muito importante a colocação do Dr. Juarez com relação à pessoa do preso, né, a necessidade de cumprimento da pena, sim, mas sempre de uma forma digna, né? A dignidade da pessoa humana é algo que eu quase colocaria num direito universal, que tem que ser observado. Então, isso é muito importante. Então, essa atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que talvez algum telespectador nem soubesse da sua existência, eu acho muito importante, porque ela atua, né, desse exemplo da Lei da Maria da Penha, que é algo, né, que está esparramado no nosso país inteiro, né, com tantas ações importantes, né, para respeito ao direito, por exemplo, das mulheres, e da mesma forma o direito dos presos, porque a questão das minorias, elas têm que ser observadas, né, num país tão diversificado como o nosso. Então, eu acho de suma importância e agradeço essa oportunidade de trazer esse assunto aqui no programa aqui, capitaneado por vocês. Doutor Juarez, as suas considerações finais, por favor. Leno, o que eu tenho que fazer é agradecer muito, muito, muito. Eu sei como que o dia a dia da desembargadora Lília é carregado, né? É pesado,
E ela se dispôs a vir aqui participar conosco desse momento tão importante. Desembargadora, fica aqui meu eterno agradecimento à senhora pela sua disponibilidade em comparecer em Nova Lima, aqui na nossa TV Banqueta e muito especialmente no nosso programa Inesp, o Irradiador de Ideias. Fica aqui então esse convite em aberto. Sempre que possível nós gostaríamos de tê-la aqui entre nós, porque, olha, foi extremamente esclarecedor o que a senhora trouxe para a gente. Tá? Muito obrigado mesmo, e parabéns pelo artigo. Obrigada. Eu li, reli, não porque eu não tivesse entendido, mas é porque eu gostei imensamente da forma como foi ele apresentado. Principalmente pela homenagem ao nosso desembargador Franklin Gino. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom, e assim nós terminamos mais uma edição do nosso programa, o programa do Inesp, agradecendo a participação da desembargadora Lilian Maciel Santos e do Dr. Juarez Moraes de Azevedo. Agradecemos também a sua audiência, que é muito importante, e convidamos a todos para o nosso próximo programa no mês de setembro, quando será abordada em continuação a nossa lei de execução penal. Até lá, um grande abraço e muito obrigado.